assunto do dia, com Márcio Alvarenga. E no assunto do dia do programa Trocando em Miúdos, nós vamos conversar com Gessilan Uchoa, cursando doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Gessilan, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio. Obrigado pela oportunidade de discutir esse tema tão importante. Nós já tivemos, em duas oportunidades, a chance de abordar essa questão relativa, inclusive, às disponibilidades dos aquíferos no Brasil, né? E essa conversa nossa vai exatamente de encontro a essa linha. Eu começo exatamente perguntando, Gessilan, qual que é a importância dessas interações rio-aquífero quanto à disponibilidade de água, hein? Total importância para um conjunto de setores da sociedade, né? Então a gente tem que pensar que essas interações ocorrem naturalmente, né? Se a gente tem um rio, por exemplo, perene, né, que são esses rios que correm ao longo de todo o ano, é porque, de certa maneira, o aquífero está cedendo água ali para o rio, né? É porque não chove todo dia, né? Como é que a gente tem esse rio perene, né? Então essas relações são fundamentais, né? Porque a economia depende da água, né? O ser humano depende da água. E o que essa interação pode, inclusive, influenciar nos fluxos ambientais, impactando a própria dinâmica climática, hein, Gessilan? Perfeito. Então, de uma maneira geral, tanto a dinâmica climática impacta essas interações, como essas interações também impactam, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. No semiárido, a gente tem alguns rios que não são perenes, né? São rios intermitentes, que correm só alguns meses do ano, né? Então, esses rios, eles são perenes por uma questão, que não são perenes por uma questão climática da região, né? Então, eles naturalmente já cedem água ali por aquífero, né? E aí, toda essa questão das mudanças climáticas que a gente está discutindo no Brasil, a gente está esperando crescer algumas zonas áridas, né? Então, essas zonas áridas, a gente tem sempre mais rios que perdem água do que ganham água, né? E aí, obviamente, isso impacta toda a comunidade que está vivendo ali ao redor, né? Que antes vivia numa área que não era árida e que agora está se tornando árida, né? E aí vai impactar a economia, a sociedade e, obviamente, o ecossistema, né? Aprofundando um pouquinho mais essa abordagem que você fez, eu pergunto de que forma essa superexploração dessas águas subterrâneas, então, elas estariam comprometendo a vazão dos rios no Brasil. Então, pois bem, na nossa pesquisa, a gente utilizou dados públicos, né, abertos, né, dados da Agência Nacional de Águas, que são os dados basicamente rios, e dados do Serviço Geológico Brasileiros, que são dados basicamente poços, né, que são os dados de água subterrânea. Então, a gente verificou a diferença de nível entre os rios e aquíferos. Então, se o aquífero tivesse com um nível abaixo do rio, isso indicaria, né, que potencialmente aquele rio teria cedendo água para o aquífero, né? E aí, como eu falei anteriormente, essas relações entre rios e aquíferos são naturais. Então, naturalmente, existem alguns rios que já perdem água para o aquífero. Só que a gente, enquanto bicho-homem, né, ser humano, a gente pode ali, através da superexploração das águas subterrâneas, influenciar essa dinâmica. Então, se a gente tem alguma região, vamos pegar aqui um exemplo concreto, Ribeirão Preto, né, que desde 1980 até hoje, algumas estimativas de outros pesquisadores da USP indicam que o nível baixou até 30 metros, né, em algumas regiões. Então, esse abaixamento, essa redução aí do nível, né, com certeza influenciou os rios, né? Rios que antigamente ganhavam água do aquífero, hoje em dia estão perdendo. E aí, a depender das condições climáticas e também geológicas, e também dessa diferença, a gente pode tornar um rio que era perene e um rio não perene, né? E aí vai impactar toda a comunidade que depende daquele rio. Você falou em dados, né, Gessilan? E eu pergunto até que ponto mais da metade dos rios brasileiros poderia sofrer uma redução no fluxo, devido principalmente à transferência de água para os aquíferos. Pois bem, então a nossa pesquisa, a nossa pesquisa se inspira numa pesquisa americana, né, que tentou verificar onde estão esses rios que estão perdendo água, ganhando água nacionalmente. Então, era uma pergunta em aberto no Brasil, né? A gente não tinha noção
de onde estavam esses rios. E talvez por isso que está repercutindo bastante, né? E aí você entender essa dinâmica, né, onde esses rios potencialmente ali estão perdendo água aquífera, você consegue direcionar uma política pública, né? Porque veja bem, o Brasil é enorme, né? A gente não tem como fiscalizar todo o rio, todo o córrego, né? Mas talvez a nossa pesquisa, indicando algumas regiões ali que são mais críticas, a gente conseguiria talvez fazer uma política pública ali para aquelas regiões, né? Ou até mesmo influenciar outras pessoas da academia, outros grupos de pesquisa, a pesquisarem aquelas regiões, né? Para entender melhor essa relação entre rios e aquíferos no Brasil todo. Bom, considerando o bombeamento para irrigação, eu pergunto se ele estaria exatamente entre os principais fatores e até que ponto aqueles poços que operam em condições ilegais estaria também conspirando para isso. Então, essa relação dos poços ilegais no Brasil, infelizmente, é um problema grande, né, que diversos pesquisadores já vêm tentando estudar como trazer esses poços ilegais, né, para a legalidade, né, e é uma situação complexa, né, porque se você coloca mais leis e coloca uma burocracia, você acaba talvez fazendo aquelas pessoas que queriam legalizar o poço, pediram uma outorga, a fazerem de forma ilegal, ou seja, é só fazer o poço. Então essa é uma situação que é bastante complicada no Brasil. E aí vale lembrar que no nosso estudo a gente usou os dados do Serviço Geológico Brasileiro, que são os dados de potencialmente poços legais, né? Então, assim, nosso estudo se baseou nos poços legais. Então, talvez algumas regiões do Brasil que sofrem esse problema de rios que potencialmente perdem água para os aquíferos, a gente nem conseguiu ver, a gente não tinha dado. Então, esse é uma situação complicada. Por outro lado também, a gente tem que entender que a agricultura irrigada garante a segurança hídrica para o Brasil, e não somente para o Brasil. O Brasil importa bens para diversos países do mundo. E no nosso artigo a gente faz essa discussão, né? Tanto São Francisco como o Verde Grande, que são as duas bacias que a gente mais explorou, elas são bacias que participam de um ciclo global, né? Então, a gente tem que sempre tentar colocar a agricultura irrigada de uma maneira sustentável, né? E aí, principalmente em algumas regiões, a gente talvez precisaria de uma política pública com um olhar mais atento, com os estudos, né? E eu sei que, por exemplo, alguns órgãos do oeste da Bahia, já tem algumas diretrizes, né, indicando, né, assim, não façam poços tão próximos de rios, não façam poços tão próximos de nascentes, né? E essas diretrizes poderiam auxiliar, né, para a gente ter um desenvolvimento sustentável. Juscelino, o que explica o Brasil possuir 15% dos recursos hídricos renováveis do mundo e ainda enfrentar escassez de água? Essa é uma situação complicada, a depender das regiões do país, né? Algumas regiões do país conseguiram, com muito pouca precipitação, que seria a chuva, desenvolver todo um aparato estatal e políticas públicas, né? Então, um exemplo concreto seria o estado do Ceará. O estado do Ceará, por exemplo, tem diversos órgãos que aí conseguem fazer essa gestão, né? Porque a questão nem sempre é talvez a quantidade de água, mas como a gente consegue gerir, né? E aí, a melhor forma de gerir, obviamente, é tentar pensar o ciclo hidrológico completo, ou seja, pensar uma visão integrada. Infelizmente, em diversos estados do país, a gente tem uma gestão separada, né? Ou seja, tem uma gestão para os rios, que são os corpos superficiais, e para os aquíferos. E aí a gente acaba, por exemplo, alocando a água, ou dando direito àquela água 2 vezes, né? Porque a gente está pensando de forma separada. Então, eu acho que uma das possíveis soluções, né, para gestão de recursos hídricos é pensar a gestão de recursos hídricos integrada, né? E, obviamente, isso vem parte da academia, né, como agente pesquisador, dando ferramentas para o Estado, mas principalmente do Estado em criar esses órgãos, né, que conseguem gerir com auxílio da sociedade e das empresas, do setor privado também, pensar qual a melhor forma de gerir os recursos hídricos do país. Você falou sobre os estados e eu pergunto se o seu estudo conseguiu mapear quais as regiões que estariam associadas aí ao aumento das retiradas de água subterrânea. Então, na nossa pesquisa, a gente focou principalmente numa avaliação entre rios e aquíferos, né?
Então a gente verificou que esses rios que potencialmente pedem água para os aquíferos, eles estão principalmente em zonas áridas, que aí já era o esperado realmente, mas principalmente em regiões que têm uma agricultura irrigada forte, né? Então essas regiões de agricultura irrigada forte, elas são bastante conhecidas, por exemplo, o São Francisco, a Bacia do São Francisco, Verde Grande, algumas regiões aqui de São Paulo, algumas regiões do Paraná, né? Que são regiões que exploram bastante a água subterrânea, né? E aí, novamente, entra aquela questão, né? A gente tem que pensar como é que a gente pode garantir a segurança alimentar para a população brasileira e também para a população mundial, e de uma maneira que a gente não afete, né, a vazão dos rios, né? Você tocou numa questão sensível e delicada que eu queria até aprofundar um pouquinho, diz respeito à própria segurança alimentar, porque essa situação ela é preocupante, porque não só afeta as áreas locais, mas também pode ter repercussões globais, já que o Brasil ele desempenha aí um papel fundamental na segurança alimentar global, sendo aí um dos maiores produtores agrícolas do mundo, né, Gessilane? Com certeza, com certeza. A FAO, né, que é a Organização Mundial aí da Agricultura e Comércio, ela estima que o Brasil tem um grande potencial, né, de aumentar a área irrigada. Inclusive, a Agência Nacional de Águas estima que a área irrigada do Brasil vai dobrar nos próximos 20 anos, né? E isso, em parte, porque a população brasileira cresce, a população dos outros países cresce, né? E como eu falei, o Brasil, exporta muitos commodities, né, que fazem parte desse ciclo global. Então, a gente levanta essa questão, né, e no nosso artigo, no nosso estudo, de que isso não é um problema local, isso não é um problema nacional, isso realmente é um problema global, né? Isso pode afetar uma cadeia enorme, né? E aí, para isso, a gente tem que sempre pensar uma gestão integrada, né? Pensar os aquíferos e rios, de maneira que a gente consiga garantir a segurança hídrica, né, e a segurança alimentar da população. Agora, como é que funciona o sistema de classificação exatamente para se saber, por exemplo, se um riacho ganha ou perde água, hein, Gessilane? Então, existem diversas metodologias, né, que a gente pode aplicar em campo para verificar isso, né? Mas essas metodologias são custosas e, em escala nacional, são difíceis de fazer. No nosso estudo, a gente usa a metodologia mais básica, e é por isso que eu venho falando potencialmente, né, que a gente verifica apenas a diferença de nível, ou seja, a gente verifica a diferença, pega o nível do rio, e a gente pega isso através dos dados da Agência Nacional de Água, e pega os níveis dos aquíferos, pelo Serviço Geológico Brasileiro. E se a diferença, né, entre o rio e o aquífero, ou seja, se o aquífero estiver abaixo do rio, a gente potencialmente tem um rio que está cedendo água para o aquífero. Se for o contrário, quer dizer que o aquífero está cedendo água para o rio. E aí, com esses dados, que são dados públicos, né, e de agências públicas brasileiras, a gente conseguiu, pela primeira vez, né, mapear. E a gente, vale lembrar que a gente usou todos os dados possíveis, abertos, né, públicos brasileiros, né? Então, a gente fez um trabalho nacional no Brasil, para verificar regiões que a gente tem, por exemplo, mais de 60% desses rios que potencialmente estão perdendo água para o aquífero. E aí, essas regiões a gente focou, e aí a gente indica ao poder público, né, que talvez sejam regiões que a gente deveria olhar com mais cuidado. Você falou em dados, aí eu pergunto como é que anda a disponibilidade de dados geológicos de alta resolução, até em escala nacional, exatamente para dimensionar o panorama dessa relação das águas subterrâneas com a vazão dos rios, hein, Gessilane? Sim, então o Serviço Geológico Brasileiro, né, que antigamente era CPRM, o nome, mudou recentemente, ele faz um papel incrível, sabe, de disponibilidade de dados de águas subterrâneas, disponibilidade de dados geológicos, hidrogeológicos, né, tudo isso. Mas esses estudos são caros, né, e aí vale lembrar que, por exemplo, a gente no Brasil tem cerca de 500 postos de monitoramento. Postos de monitoramento são aqueles postos que todo dia o camarada vai medir, ou se não, tem algum dispositivo que mede. E aí você consegue ver a variação do nível ao longo de todo o ano, né? E aí você consegue ver os impactos humanos, os impactos climáticos. E aí 500 postos, você imagina, o tamanho do Brasil, isso ainda é muito pouco. Se comparado com os Estados Unidos, que tem cerca de milhões, ou mesmo com países menores, como os países como a França, que tem 100 mil, né, ainda é um número pequeno.
E aí, para isso, a gente, na academia, tenta contornar isso utilizando, por exemplo, dados de satélites, né? Mas a gente, obviamente, precisa de dados de campos, né, que são dados reais. E aí, para isso, obviamente, vem parte do poder público, né, para apoiar o Serviço Geológico Brasileiro, a fornecer, principalmente, recurso financeiro, né, e também recurso humano, para tentar aumentar a disponibilidade de dados no Brasil. Bom, você falou de poços monitorados, né? E aí eu pergunto, os rios analisados nesse trabalho, eles são afetados exatamente pelo uso dessas águas subterrâneas. Agora, por outro lado, parece que faltam dados de perfuração dos poços disponíveis, né? Isso, como a gente comentou, né, os estudos do professor Ricardo Irato, da Universidade de São Paulo, estimam que 88% dos poços brasileiros são ilegais, né? A gente não tem dados sobre eles, né? E aí, esses dados seriam muito importantes, né, para uma política de gestão pública ideal, né? E aí a gente tem que sempre pensar como a gente consegue trazer esses poços que estão ilegais para a legalidade, né? Uma discussão bem ampla, né? E a gente ainda está batalhando para isso tudo, né? Mas, com certeza, isso parte tanto da universidade, né, de criar novas metodologias, como, por exemplo, usar imagens de satélite, sensoriamento remoto para estudar isso, como também do Estado, né, de talvez criar alguns mecanismos para trazer esses poços ilegais para a legalidade, né? Porque o ideal, principalmente para a gente, né, aqui que está fazendo esse estudo, seria ter o máximo possível de dados, né, disponíveis. Mas, infelizmente, isso não é o caso. Então, a gente, na nossa pesquisa, usou a quantidade máxima de dados disponíveis que a gente tinha. Obviamente, a gente conseguiria fazer uma pesquisa bem melhor com mais dados, né? Mas isso não é a realidade do Brasil. Talvez seja uma realidade americana, que tem muitos postos de monitoramento lá. Mas, assim, apesar das incertezas, a gente está confiante que os nossos resultados podem, de certa maneira, gerar essa discussão, né? Entre a gestão de recursos hídricos integrada, pensando em água subterrânea e água superficial, e talvez mudar alguma coisinha ali nessa gestão de recursos hídricos brasileira. O Brasil, lamentavelmente, continua confirmando a tese de que não tem muita tradição estatística, né? O monitoramento é uma coisa que a gente começou há pouco tempo. Eu sou um jovem pesquisador, né? Eu acho que imagino que os professores, ou tanto o senhor que aí já está fazendo isso há muito tempo, podem explicar isso melhor, mas assim, a gente realmente começou o monitoramento tardio, né? Alguns estados brasileiros têm bastante monitoramento, a gente pode citar novamente o estado do Ceará, mas para isso a gente precisa de órgãos, né? E esses órgãos precisam ter ali algum recurso financeiro, recurso pessoal, de pessoas para conseguir fazer esse monitoramento ao longo de todos os anos, né? E isso é importante de falar, né? Alguns órgãos, como a FUNSEMI, a COGEL, eles conseguem fazer isso ao longo de vários anos, né? O Serviço Geológico Brasileiro vem fazendo um papel ideal, maravilhoso aqui no Brasil, mas eles começaram ali em 2010. Então, imagine, a gente tem cerca de 14, 15 anos de dados. Se você comparar isso com alguns outros países que têm dados que começaram ali em 1900, ou seja, os caras têm 10 vezes a mais de dados que a gente, né? E esses dados, obviamente, são muito importantes, principalmente nesse contexto de mudanças climáticas, para a gente entender, né, não somente o impacto antropológico do ser humano, mas também como é que o impacto dessas mudanças climáticas nessas dinâmicas entre os rios e aquíferos, né? E esses dados são fundamentais para garantir a segurança hídrica e alimentar a população, claro. Para a gente encerrar, Gessila, quais as informações importantes que o estudo apresenta exatamente nessa relação dos rios com o uso das águas subterrâneas? Então, as informações mais importantes que a gente sempre quis passar e que vem batendo na tecla sempre que eu posso falar desse trabalho, é que a gente tem que pensar a água como um só, né? A gente tem que pensar a gestão de recursos hídricos integrada entre aquíferos e rios. Isso eu sei que é um processo difícil, mas eu acho que a gente está começando a discutir e isso já é um primeiro passo, né? Segundo é que a gente tem algumas regiões do Brasil que merecem mais atenção. E para essas regiões que merecem mais atenção, talvez ali o poder público pode olhar com mais atenção, mas também a gente, né, da academia, outros cientistas, grupos de pesquisas que estão ali mais próximos daquela região podem ir lá e monitorar e verificar, né? E por último é que a gente tem que fazer, a gente não pode esperar ter um problema grande para tentar resolver, a gente tem que tentar remediar.
E a gente tem que remediar com os máximos de dados que a gente tem. Então, no nosso trabalho, a gente usou o máximo de dados que a gente tem. A gente sugere também que a gente use dados de sensoramento remoto, né, que são esses dados de satélites, que, de certa maneira, tem uma imprecisão, mas que, por um lado, permitiria a gente já pensar, né, antes que a gente tenha um problema maior nessa questão da superexploração de águas subterrâneas que ocorre localmente em algumas regiões do Brasil. Conversamos no assunto do dia do Trocando em Miúdos com o José Gessilan Uchoa, pesquisador junto ao programa de pós-graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Parabéns pelo trabalho, Gessilan, e muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Márcio. Bom dia. Bom dia. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.